você entregue a sua vida agora aos pés da cruz. Que a sua vida seja uma oferta de amor ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, a nossa grande família, a nossa comunidade fé. Hoje, de uma forma muito especial, eu quero focar essa palavra para vocês, amados irmãos do grupo de risco, que infelizmente não podem frequentar a nossa celebração presencial nesta retomada que ocorreu no dia 6 de setembro. Eu sei que você sentiu falta, eu sei que você queria participar do memorial da Ceia do Senhor, mas por limitações tecnológicas, pela logística de toda a tecnologia para que esta celebração chegasse à sua casa, chegasse à sua família, nós não tivemos condições domingo passado, e aqui como pastor desta comunidade eu quero pedir a paciência de vocês, a compreensão de vocês, pois estamos trabalhando para que você não fique de fora deste momento tão especial que é o ajuntamento, a celebração do corpo de Cristo em adoração e louvor. Então você vai estar recebendo agora, nesse momento, enquanto na nossa igreja simultaneamente acontece a celebração presencial, você também vai estar recebendo a palavra, vai estar tendo a oportunidade juntamente com os seus de cantar louvores ao nosso Deus. E eu peço a vocês que continuem orando, pois daqui a pouco nós não teremos restrições para o grupo de risco e assim toda a comunidade envolvida estará num só corpo, num só Espírito, num só Senhor, numa só adoração. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu quero te louvar, te agradecer, porque vencemos muitas lutas, vencemos muitas dificuldades, porque o Senhor esteve ao nosso lado. E agora, Pai, ministra sobre a nossa vida, cuida do nosso ser, que a Tua palavra venha falar de forma tremenda e especial a cada coração que está ouvindo a leitura e a aplicação da Tua palavra. Unge nossos lábios, a nossa vida. Esteja com essas pessoas, ó Pai, que estão aí em seus lares, mas estão perseverando de fé em fé para ser fiel ao Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez venha nos visitar nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. Queridos irmãos, antes da palavra ser lida e a palavra ser explicada, gostaria de dizer nesse momento aqui, que podemos chamar de momento do servo, teu momento, um momento de você entregar sua vida, entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Faça isso através dos nossos canais, pelos bancos, que seriam o depósito pelos bancos, com a conta, o CNPJ, o depósito, a transferência, ou se você preferir, todos os sábados, de 9 da manhã ao meio-dia, o gasofilácio vai estar lá no nosso templo e você pode entregar a sua oferta, tá bom? Então não deixe de contribuir, de se envolver, de manter esta obra da Agência do Reino de Deus, que é a nossa igreja, que é você, que todos juntos, unindo nossas forças, unindo nossas finanças e a sua fidelidade, a minha fidelidade e a nossa fidelidade, vai fazer a diferença para mantermos as nossas atividades fluindo, manter a nossa igreja funcionando, para que vidas e mais vidas entregue o seu caminho ao Senhor, venha confiar nele e crer que Deus tudo fará. Eu quero nessa noite iniciar com você uma série de mensagens, cartas para um novo tempo. Vou repetir, a série de mensagens, cartas para o novo tempo. E esse novo tempo não é um novo tempo de um novo pastor, um novo tempo de um novo ministério. Esse novo tempo é o novo tempo, o mundo, como o mundo está, como o mundo está acontecendo, esse movimento todo que nós vemos à nossa volta, do lado de fora da nossa casa. O mundo também entra dentro da nossa casa através das mídias, televisão, jornais e pela internet. Então, é cartas do apóstolo Paulo para um novo tempo. Então, por isso que essa série, nós vamos ter uma série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo. Então, por isso a série Cartas para o Novo Tempo. Para esse tempo de hoje, esse desafio que temos de ser igreja hoje. E eu começo a nossa meditação em Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta onde ele escreveu preso, ele estava na prisão, ele não estava em liberdade. E ele teve uma motivação muito grande para escrever esta carta. A motivação era que ele ouviu notícias de que o Império Romano estava perseguindo de forma muito cruel a igreja, e os crentes estavam sendo sufocados, oprimidos, e por conta desta perseguição, as portas da igreja estavam sendo escancaradas e abertas para novas ações, novas atitudes, novas crenças, de conceitos pagãos não tementes a Deus. E o apóstolo Paulo, brilhantemente e inspirado por Deus, escreveu essa carta de um pastor que cuida, que zela, que precisava permanecer fiel à palavra. Eu quero meditar hoje sobre uma igreja lúcida, uma igreja que existe com lucidez, uma igreja que existe com vontade de agradar ao Senhor. E para ser uma igreja lúcida, nós precisamos responder a seguinte pergunta: que igreja queremos ser? Que igreja você quer ser? Nesse novo tempo, de novos desafios, de desafios às portas aí de pós-pandemia. Que igreja queremos ser? Uma igreja viva? Uma igreja com poder? Uma igreja que de fato ensina? Uma igreja que promove libertação? Uma igreja que acolhe? Quando falamos acolher, significa acolher todo tipo de pessoas, todo tipo de gente, inclusive aqueles que a igreja muitas vezes rejeita. Uma igreja que acolhe todo tipo de ser humano sem ver cor, região do país, pessoas com as suas opções sexuais.
Uma igreja que acolhe. Uma igreja que acolhe adictos, ou seja, pessoas viciadas em álcool, droga, cocaína. Pessoas que estão lutando contra o vício. Mães solteiras, pais solteiros. Homens e mulheres que viveram a vida toda na sarjeta do pecado. Uma igreja que acolhe, é essa igreja que queremos ser e precisamos ser. Uma igreja que promove o ser humano. Uma igreja que luta, que milita no reino de Deus para devolver a justiça, devolver a dignidade humana. Quantas pessoas hoje estão vivendo de forma indigna? Esse é o novo tempo. É uma igreja que não vive entorpecida pela religião, não vive entorpecida pela religiosidade, o que não pode, o que pode fazer, mas uma igreja que prega Jesus Cristo, que prega a palavra, uma igreja lúcida, que tem a sua lucidez nas Escrituras. E o propósito de Deus, meus irmãos, é que a sua igreja, a igreja de Cristo, seja uma igreja lúcida, uma igreja coerente, uma igreja que seja racional em sua maneira de ser e de se relacionar com Deus, tendo no seu culto um culto racional, conforme o apóstolo Paulo diz no capítulo 12, verso 1. Um culto racional. E por isso eu convido você, depois dessa introdução, a ler comigo o capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao verso 20, que diz assim: Paulo a esta igreja que estava sendo ameaçada com algumas ações pagãs, estavam entrando dentro da igreja por conta da perseguição, da tirania do Império Romano. Ouça e peça a Deus para que ilumine o seu coração, os seus ouvidos, e que você entenda como ser uma igreja lúcida. Olha o que diz o texto. Começa lá no verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como os insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam loucos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele termina: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que igreja lúcida? No verso 18, Paulo está dizendo a esta igreja: não se embriague, não se enche de vinho, porque se enchendo de vinho vai ficar com a sua razão entorpecida. Veja bem, esse texto muitas pessoas e muitos pastores utilizam, e muita teologia utiliza esse texto para coibir o álcool, o vício. É correto. Mas a proposta principal desse verso 18, contida aí no capítulo 5 de Efésios, é porque precisamos entender o que está por trás do texto, o que está por trás da história, da preocupação, o que motivou o apóstolo Paulo a dizer para que as pessoas não tomem vinho, mas se enchem-se ou deixem-se encher pelo Espírito. Veja bem, naquela cidade de Éfeso existia deuses pagãos e existia um chamado Dionísio. Dionísio é o conhecido como o deus do vinho, Baco, o deus da orgia, o deus
da liberdade, o Deus da libertinagem, da promiscuidade, e para que esse culto a Dionísio fosse um culto bom, um culto animado, era incentivado a ponto de oferecer continuamente e abundantemente bebida, vinho, para entorpecer a razão das pessoas, para que eles pudessem levar os seus corpos à devassidão, e para aquilo ser feito com muita performance para agradar o Deus Dionísio, as pessoas eram entorpecidas. E o apóstolo Paulo diz assim: não façam como os pagãos, que se entorpecem para agradar a Deus. Mas a igreja não precisa de entorpecentes, a igreja não precisa de álcool, a igreja não precisa de palco, a igreja não precisa de incentivos externos, a igreja precisa deixar-se se encher com o Espírito. Ou seja, Paulo estava dizendo para esse mundo moderno que cerca a igreja, que atormenta a igreja, que maltrata a igreja, que quer fechar as portas da igreja, essa igreja, para vencer esse mundo, quando falo mundo, é vencer o governo, a ética, a moral, os valores, o governo do mundo. No caso aqui era o governo romano, que não tinha Cristo como rei, mas sim César. E aí Paulo diz assim: essa igreja precisa ser uma igreja lúcida. E uma igreja lúcida, meus irmãos, é uma igreja que cultua a Deus com inteligência, cultua a Deus com lucidez, cultua e serve a Deus sabendo o que está fazendo. Por isso o apóstolo Paulo, repito aqui no capítulo 12 de Romanos, verso 1, diz sobre o culto racional. O que vencer culto racional? É um culto que você sabe de fato o que está fazendo, onde você utiliza as suas faculdades intelectuais, você não é induzido, mas você é esclarecido com a revelação e a palavra de Deus. O John Stott, em um dos comentários seus sobre Romanos, ele diz o seguinte, e John Stott foi um pastor anglicano, um pastor muito fundamentado na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, que nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, um culto abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestado no nosso corpo. O que ele quer dizer com isso? Esse negócio de dizer que o culto é aqui dentro, o culto é de fora o íntimo, ninguém precisa saber que eu estou cultuando a Deus. Sim, Deus sabe qual o culto que você está oferecendo, mas não adianta nada ter um culto interno se eu não tenho transformações externas. Não adianta eu levantar a mão para Jesus Cristo no meu momentinho de culto, no momentinho do enquadramento dentro do templo. Mas Jesus está dizendo o seguinte, o seu culto não é de fora o íntimo. As pessoas precisam perceber que o Deus que você está levantando a mão, que o Deus que você está dizendo amém, que o Deus que você está dizendo aleluia, glorificado seja o teu nome, seja o Deus que influencie na sua maneira de viver. E a sua maneira de viver tem que ser a maneira de Deus. E a maneira de Deus viver, existir, é a maneira de Cristo. Quer saber como agradar a Deus? Olha para Cristo. Então essa era a motivação do apóstolo Paulo. Uma igreja que estava sofrendo perseguição, mas que precisava ser uma igreja lúcida, agir com lucidez. Por isso o apóstolo Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito, não se entorpeçam nem pela bebida, e hoje digo, não se entorpeçam com a religiosidade, com fundamentalismo, onde vive de aparência. Deus está dizendo que o culto racional é um culto lúcido, uma igreja racional é uma igreja lúcida, onde ela acolhe e cumpre a sua missão no mundo, para cuidar, proteger, acolher e levar libertação aos oprimidos e cativos de coração. Lembre-se, a vocação da igreja, a sua vocação, a minha vocação, a nossa vocação de igreja,
é ocupar-se com Deus e com o mundo. Quando falamos mundo, é o que está à nossa volta, a nossa necessidade. Vou repetir. A vocação, a sua vocação como igreja, é ocupar-se com Deus e com o mundo. Com a realidade, a necessidade do próximo, a necessidade das pessoas. A necessidade dessa pessoa que está aí ao lado da sua casa, em frente à sua casa, ao fundo da sua casa, provavelmente até dentro da sua casa. A vocação da igreja é ocupar-se com Deus e com o mundo. Deus constituiu sua igreja para ser uma comunidade de adoração e de testemunho. E não dá para testemunhar de Cristo dentro da igreja. Ou melhor, dentro da celebração da igreja, no qual conhecemos, e a teologia e a tradição cristã dá o nome de culto. O deixar-se encher pelo Espírito Santo é produzir frutos, de maneira ou na sua maneira de existir, é produzir fruto em sua maneira de viver, de se movimentar, de existir na comunidade. Eu quero trazer algumas aplicações para você. Preste atenção. Primeiro, uma igreja, você que se deixa ou deixa-se encher pelo Espírito, é uma igreja constituída de crentes discípulos de Cristo, responsável em sua maneira cristã de viver. Os tempos modernos têm produzido atos de irresponsabilidade. Pastores sendo presos, pastora sendo acusada de assassinato, líderes religiosos desviando grana da igreja, grana dos fiéis. O Evangelho de Cristo está sofrendo um grande escárnio. Por quê? Porque os discípulos de Cristo não estão tendo uma vida lúcida. Ou melhor, muitas igrejas que se dizem de Cristo não têm tido lucidez, têm se embriagado, provavelmente até com vinho, têm se embriagado com entorpecente, mas tem muito mais ainda se embriagado com a religiosidade vazia, oca, sem Deus, só de palavra, de cerimônia, de adoração, para o outro ver, mas onde Deus não vê. Então nós precisamos deixar-se encher pelo Espírito, para que eu e você, que nós possamos ter uma vida responsável em nossa maneira de existir no mundo. É a recomendação do apóstolo Paulo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Paulo está preocupado com a maneira que os crentes da época dele estavam vivendo. E hoje a palavra do apóstolo Paulo ecoa na igreja moderna. É só você olhar o mundo e ele está dizendo: cuidado para que os maus costumes, a moral e a ética do mundo não venham corromper o seu caráter e a sua maneira de ser. Por isso, vivam com responsabilidade em sua maneira de viver, nos seus negócios, nas suas relações, na sua educação, no seu trato com o próximo e até na sua maneira de coexistir com o seu irmão aí ao lado da igreja. É o que diz o verso 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como loucos, como insensatos, como pessoas sem lucidez, sejam lúcidos, mas vivam como sábios. Um crente que se deixa encher pelo Espírito não está entorpecido pela religião, não está entorpecido pelas regras, não está entorpecido pela tradição ou tradicionalismo, onde a tradição está acima da vida. Por isso Cristo diz que misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta sacrifício sem compaixão, sem misericórdia. Por isso uma pessoa que se deixa encher pelo Espírito é uma pessoa, um crente lúcido, e um crente lúcido vive com discernimento, tendo uma leitura clara do mundo, sabendo o que está acontecendo à sua volta. Por isso John Stott, mais uma vez eu repito aqui, falo e cito seu nome. John Stott tem um livro que é intitulado Ouça o Espírito, ouça o mundo. Vou repetir: ouça o Espírito,
ouça o mundo, ouça o Espírito na leitura, na revelação, no entendimento, na revelação das verdades de Deus. E quando o Espírito Santo fala a você, você tem discernimento de olhar para a sua volta e ver o que o mundo precisa. O mundo precisa de pequenos cristos, de homens e mulheres, jovens, crianças, que vivem não uma vida cristã, mas têm uma maneira cristã de viver. Como diz Ariovaldo Ramos em uma das suas falas, nós precisamos não ter vida cristã, mas viver uma maneira como Cristo. Eu preciso ter uma maneira cristã de viver, uma maneira cristocêntrica de viver, onde Cristo é o centro da minha vida, onde Cristo é o centro da minha vontade, onde Cristo é o centro das minhas decisões, onde Cristo é o centro das minhas relações. E quando isso acontece, de fato, somos luz e somos sal. Ouça o Espírito. E só ouve o Espírito quem se deixa encher por Ele. E ao ser enchido plenamente pelo Espírito, você tem discernimento da realidade do mundo. E aí, quando você tem maturidade espiritual e enxerga a realidade do mundo, você para de julgar, você para de gastar sua vida com pequenas coisas. Gaste sua vida para servir ao Senhor. Uma igreja cheia do Espírito, que se deixa encher pelo Espírito, tem Deus e a sua vontade como base para a vida prática, na sua vida total, na sua maneira de existir, é o que diz o verso 17. Portanto, não sejam loucos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, na oração modelo, diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Somente um crente, um discípulo de Cristo, que se deixa encher pelo Espírito, procura viver de modo responsável e coerente, mas também procura compreender qual é a vontade de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração. Permita que Deus fale a sua vida. Não tome decisões precipitadas. Enche-se do Espírito. Seja lúcido. O apóstolo Paulo estava recomendando isso. Não se embriague, não se enche com o vinho, mas enche-se ou deixa-se encher pelo Espírito. Ou seja, você precisa ter lucidez em tudo que você vai fazer, tudo que você vai decidir, tudo como você vai reagir. Lucidez ao falar, ao julgar. Melhor é não julgar. Por isso eu oro para que você tenha essa lucidez. Essa carta do apóstolo Paulo para o novo tempo. Crentes que busquem a vontade de Deus. Crentes que não vivem seguindo gurus, que se dizem pastores, líder espiritual, mas siga Jesus Cristo. Siga a revelação de Deus através de Cristo e através da palavra. A palavra de Deus é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, tudo é focando Cristo. Ao deixar que o Espírito Santo habite em você, você se torna uma igreja que não se divide, que não permite essa prática nociva nas suas relações. O enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito é o remédio para toda sorte de divisão na igreja. Por isso, na mesma carta
de Efésios, Paulo fala no capítulo 4, como prisioneiro de Cristo. Ele aqui não autorizou e não se deixou ser chamado de prisioneiro de César. Mas ele colocou aqui, como prisioneiro do Senhor. Estou na cadeia por causa do Senhor. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós precisamos viver de uma maneira digna desta vocação confiada à igreja. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só fé, uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Quem se deixa encher pelo Espírito vive em unidade. E quando vivemos em unidade, o nosso culto, a nossa celebração, o nosso ajuntamento em comunidade agrada o coração do Senhor. Por isso, Paulo fala isso no capítulo 5. Falando entre si, falando na comunidade com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. E ele completa, em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que você seja encontrado com lucidez pelo Senhor. Não se deixe entorpecer. Não vivam entorpecidos pelo seu jeito de ser, pela sua maneira de ser, mas deixe Cristo viver em você. Por isso o apóstolo Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma igreja lúcida é possível ver Cristo em todas as suas ações, todos os seus negócios, todos os seus planejamentos e principalmente na maneira de servir ao próximo e adorar a Deus. Nestes dias maus, não precisamos de movimentos religiosos, precisamos de crentes lúcidos, precisamos de igrejas lúcidas, que sabem para onde está indo, com quem está indo e o que está fazendo no mundo. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as pessoas a guardar e observar em você, e observar em mim, e observar em nossa comunidade como igreja, que somos uma igreja lúcida, e que se somos uma igreja lúcida, com certeza, os pequenos cristos que somos nós, irá revelar, irá projetar, irá influenciar o mundo, porque somos luz e somos sal. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida. Vamos orar? Mas antes da minha oração, consagre e rededique a sua vida a Deus. Querido Deus e eterno Pai, é no nome santo de Cristo que eu te louvo e te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração e que está colocando também neste momento no coração dos teus servos. Que possamos de fato ser uma igreja lúcida, ser uma igreja que tem consciência que seguimos um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus de consolação, de libertação e um Deus de misericórdia. Que cada pessoa, que cada um de nós que ouviu, aprendeu e entendeu o teu recado, possamos ser sábios e colocarmos em prática, em obediência, para que possamos de fato ser uma igreja lúcida, agir com lucidez, agir com sabedoria, porque sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E é isso que o Senhor quer para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre esta vida preciosa que é o meu irmão e a minha irmã, nossa igreja e todos os crentes espalhados pela face da terra, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe e continue orando pela sua igreja. Continue orando, porque daqui a pouco, todos nós, sem restrição ou sem restrições, estaremos juntos, num só corpo, com um só Senhor e uma só fé. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, na próxima celebração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.